Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez no nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez, você tem a opção de estar se inscrevendo e, no caso, se você desejar receber notificações quando da publicação de algum conteúdo aqui pelo canal, aí você precisa também estar acionando o sininho, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão. O tema que estaremos tratando nesse momento é uma fé inútil. Uma fé inútil, baseada aí, vamos ter como base, né, para esta meditação, o Salmo 115, do versículo 1 até o versículo 8. Mas antes de nós lermos e também de orarmos, queria estar aqui agradecendo, né, ao nosso irmão Nilcinho, como também nosso irmão Renan, né? A gravação está sendo feita hoje, no dia 4 de abril, será publicada no dia 17 de julho. Porém, eu quero aqui, já que estamos aqui justamente no dia 4 de abril, onde houve aí um aumento de inscritos, né? Onde hoje estamos totalizando, nesse momento, dessa data, desse dia 4 de abril, o número de 97 inscritos. E os últimos que se inscreveram aí, o Nilcinho, o irmão Nilcinho, né? Que toca ali, faz parte do grupo musical do nosso ministério. E também o jovem Renan, irmão Renan, que faz parte da mocidade e também é participante das atividades ali comum ao ministério, tanto na área dos jovens como tantos outros, em outros departamentos. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, irmão Nicinho, e a sua Renan. E você que está aqui, você que se inscreveu, você que somente se inscreveu, você nem precisa se preocupar, porque essa questão é do YouTube, você não vai ter nenhum incômodo, né, por parte do canal, porque você não vai receber notificação. Só são notificados a partir do momento de uma publicação aqueles que se encontram, que acionaram o sininho porque desejaram, né, ser também ali, estar por dentro, né, de todo o andamento aqui do canal. Mas você não precisa se preocupar, que não há qualquer incômodo, se simplesmente você somente ali e clicar no inscrever-se, né, só isso. Agora, se você quiser receber notificação, você precisa, como disse, acionar o sininho, tá bom? Então vamos estar orando, né, para meditarmos sobre esse importante tema. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos seu perdão pelo nosso pecado que temos cometido e te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Pelo nosso nome também está escrito no livro da vida. E a esperança, Senhor, que está como âncora em nosso coração, de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Nesse momento carecemos, Senhor, da tua bênção, da tua direção, da tua graça, sabedoria, Pai do alto, para que possamos, durante todo esse período, não só eu, mas todos quantos vão estar comigo aqui, Senhor, meditando e refletindo sobre este tema que trata, Senhor, de uma fé inútil. Faz isso, Senhor, em nossas vidas e que esse canal, Pai, seja, Senhor, um instrumento de bênção para todos que a Ele, Senhor, estiverem participando, Pai. Salva almas, meu Deus, levanta obreiros para a tua seara, Senhor, porque essa obra do Senhor é uma obra maravilhosa. Tem misericórdia daqueles que, em virtude das razões que o Senhor a conhece bem, Pai, na sua raiz, na sua essência, hoje, Senhor, tem servido, Senhor, a uma crença, a uma fé, que para ele, na verdade, em caráter relacional, caráter temporal, Senhor, pode até estar trazendo,
Senhor, algum benefício, Senhor, algum prazer, algum conforto, porém, no que diz respeito à eficácia dela, com respeito também à questão da eternidade, ela já se torna inútil. Por isso, Pai, nós pedimos por essas pessoas, porque o nosso coração, diz a Tua palavra, é mais enganoso e acrescentado na Tua palavra, Pai, que ele também é mais perverso também do que todas as coisas. Somente o Senhor para nos guardar, somente o Senhor para nos conceder um coração, Senhor, que venha estar totalmente dedicado a Ti, submisso a Ti e tendo, Senhor, este suporte, este poder, esta graça, para que nós não venhamos por Ele, Senhor, cometer não só esse engano na questão de uma fé inútil, mas como todos os aspectos, Senhor, que envolve o nosso cotidiano, a nossa vida, Pai. Faz isso, Senhor, é que nós pedimos, Pai, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Agradeço ao Senhor pela vida do Nilcinho, pela vida do Renan, em extensão a todos os inscritos do canal, todos que ainda que não efetivaram a sua inscrição, se encontram, Pai, conosco, dia após dia, Senhor, participando aqui do nosso dia a dia no canal, a voz do que clama no deserto. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós fazemos essa oração e te agradecemos por tudo. Amém. Está abrindo aqui a Bíblia, né? Deixa eu só ver se abriu aí. Abriu. Salmo 115 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem e todos os que nele confiam. Observamos, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, né, a preocupação do salmista em poder trazer para nós essa exortação. A epígrafe diz uma exortação a glorificar somente a Deus. Porém, por incrível que pareça, o exercício da fé, ela pode estar sob um parâmetro de engano, pode estar sobre uma areia movediça, pode estar sobre um alicerce ou sobre um caminho, uma trajetória cujo final ele será uma derrocada, ele será uma decepção, uma frustração. Fato este, e dado essa realidade, caro ouvinte da palavra de Deus, é que Salomão em Provérbios diz que há um caminho para o homem, observe bem, que parece ser o caminho correto, o caminho certo. Porém, o seu fim é a morte. Deixa eu ver se eu consigo lembrar novamente. Há caminho para o homem que parece ser perfeito. Aí ele diz assim, agora eu me lembro. Porém são caminhos, na parte B já está no plural. Porém são caminhos que conduzem à morte. Esse versículo bíblico de Provérbios, ele trata justamente da questão espiritual, de uma decisão de fé, uma decisão de uma crença. Dito isso, entendemos todos nós, amados, que há milhares, diversidades
de crença. E muitas, ou poderia até poucas ainda, estejam dentro de um parâmetro de uma fé inútil, elas faz menção do nome de Deus. Também faz menção do nome do Senhor Jesus. Outras fazem somente menção de Deus, mas desdenham e minimizam o valor do nome do Senhor Jesus. Porém, o canal A Voz que Clama no Deserto, ele vem através deste quadro, momento de reflexão, texto e contexto, justamente, como também das lições dominicais, por que não? Nos proporcionar um depósito, como diz a palavra, e creio que é dessa mesma forma, um bom depósito para nós, com respeito à ortodoxia bíblica, à verdade das Escrituras. Porque ainda que nós convivemos com essa realidade, caro e amado ouvinte da palavra de Deus, com respeito à existência, nesse momento atual, de tantas crenças, ainda assim isso já é algo que se principiou desde o início da humanidade. Após a queda, o homem passou a sofrer essa necessidade de completar esse vazio que era essa questão espiritual. Porque o pecado fez com que a humanidade, a entrada do pecado pela semente de Adão, fez com que a humanidade se tornasse morta espiritualmente. Paulo diz, estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. Fala de uma morte, Senhor, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, espiritual. E diante dessa morte espiritual, e diante dessa insensibilidade espiritual, nós passamos a fazer escolhas. E que pelas seus frutos, a priori ou de início, parece ser caminho louvável. Porém, o salmista, no Salmo 115, e esta meditação vai tratar especificamente dessa área, desta crença, fala de uma fé em ídolos. Isso aqui, quero já deixar claro, que não se limita à fé do catolicismo romano, pela qual fui participante até 36 anos. E não é só a questão do catolicismo romano, porque eu posso falar com propriedade, porque eu convivi sobre essa crença. Mas a questão da idolatria, da questão de confiar em ídolos, há uma grande ramificação de outras crenças, que tem, infelizmente, como base ídolos, com nomes específicos, com crenças específicas, à luz do exemplo bíblico do Antigo Testamento. Quanto à questão de Baal, uma imagem de escultura, como a questão de Asera, e tantos outros deuses, que era ali, tinha sua figura representativa através de uma imagem de escultura, como até a própria crença em pessoas como reis, que eram tidos como ídolos, como deuses. Porém, especificamente, estritamente, esta reflexão, caro e querido amado, ouvindo a palavra de Deus, se estreita apenas aos ídolos feitos pela mão dos homens. Porque o salmista, ele vem trazer para nós uma incoerência ao alcance, e cuja a compreensão está ao alcance de cada um de nós. A forma que o salmista ele fala aqui, quando ele trata dos ídolos, e ele fala das outras nações que tinham suas diversas crenças ídolos, ele vai trazer uma
uma homilia, ele vem trazer aqui uma expressão que está ao alcance e compreensão de todos. Quando ele diz, ó, os ídolos deles são prata e ouro. Está falando de algo material. Obra, agora ele diz aqui, olha, obra da mão dos homens. Não era oriundo do céu. Não era oriundo muito menos de Deus. De maneira alguma, em momento algum, Deus, ele orienta o povo, seu povo, que ele tomou para ser luz das nações, ele determinou, orientou na construção de ídolos. A imagem de homem ou de animais. E ele diz aqui, ó, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, olha só, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Então observe, amados, que o salmista ele já traz a priori, observe bem como isso é tão sério. Ele traz a priori termos, como volta aqui a insistir, cuja compreensão está ao alcance de todo. Quando ele diz tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheiram, mão, mas não apalpa, pé, mas não andam. Todo e qualquer pessoa, jovem, adolescente, até uma criança, dependendo da sua idade, entende o que é isso. Se perguntar para uma criança de determinada ideia o que é uma pessoa que não vê, ela é o quê? Aquela criança vai responder, é uma pessoa cega. Ah, dependendo da idade, eu disse. E aquela pessoa que não ouve, ela vai dizer, é surda. É aquela pessoa que tem mão, mas não apalpam. É aleijada. Perna, mas não anda. É paralítica. Então são situações que ele traz aqui que está, observe, por isso que eu disse, a seriedade disso. Está a compreensão de tudo. E por que o povo, aquelas nações adoravam Deus? O salmista ele diz, por conta do seu próprio coração. O próprio coração levou aquelas nações a permanecer sob um princípio de ignorância e insensatez. A ponto de que vamos estar lendo, e já encerrando esta mensagem, a ponto de fazer algo tão comum, tão simples, e não se dá o caso do que estão fazendo, o absurdo que estão fazendo. E diante desta reflexão, do que eu vou dar agora como os pontos e a leitura que vamos fazer, tenho por certo que é o suficiente para que eu e você possamos compreender que, independente das outras que possam haver, a certeza é que há uma fé que ela não será inútil. Aqui, especificamente, estaremos tratando de uma delas. E, para tanto, uma fé inútil, e quando é que, no caso dessa fé que nós estamos tratando aqui, dessa crença de ídolos, o ídolo, imagem, já vou voltar a repetir, não limitado ao catolicismo romano, mas a todas as demais crenças que têm como base ídolos. Então esta fé, à luz da Bíblia, é uma fé inútil. E aqui eu trouxe os fundamentos. Primeiro, pode ter outros. Primeiro, cujo fundamento desta fé inútil está na superstição humana. Quando nós lemos no versículo 6, quando ele diz assim, ó, tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Ou seja, a pessoa acaba vivendo uma superstição em acreditar, em crer, que ela, ao falar e se direcionar para uma imagem, como eu fiz muitas vezes, eu me ajoelhava diante daquela determinada imagem e orava para aquela imagem. Falava que ela, olhava para ela como se, crendo que ela estava me vendo, crendo que ela estava me ouvindo. Isso era um ato supersticioso. E trazer esse misticismo, a trazer essa esfera
né, essa esfera para aquela situação, para aquela imagem. Isso é uma superstição em achar que eu vou estar falando e ela não só vai estar me ouvindo, porque eu olhava para aquela imagem, mas que ela vai estar me vendo, e o pior de tudo, e que ela vai ter condições de me socorrer. E o salmista já garante isso quando ele diz: tem mão, mas não apalpam, e pé, mas não andam. Ou seja, são inúteis, não há utilidade alguma, não há como essa questão se ter uma realidade de fatos, a não ser espiritual, a exemplo do que Paulo diz. Que aqueles que adoram imagem não adoram imagem. Até Moisés, no Antigo Testamento, tem esse sentido. Estão adorando a demônios, espíritos enganadores, que fazem com que você e eu venhamos a nos tornar presa desta crença que ela é inútil. Segundo fundamento está na insensatez humana. No versículo 4, quando diz aqui, ó: os ídolos deles são de prata e de ouro, obras das mãos humanas. Parece até que naquela época, porque nós temos um abismo aqui cultural, dentro do que quando nós estamos tratando da palavra de Deus, temos que considerar esse abismo, abismo cultural, abismo econômico, até mesmo, podemos dizer, porque nessa época o ouro e a prata, eles tinham essa condição e faziam isso. A imagem depois tornava ela com ouro e com prata, quando não faziam da próprio material. Porém, hoje nós vemos imagem como antes tinha. Naquela época tinha a imagem de barro, como foi as imagens que Rebeca carregou do seu pai. Não, Rebeca não, como a mulher de Jacó roubou dos seus pais, né? E levou junto com Jacó, quando saiu ele e a sua esposa, que era poxa vida, me fugiu o nome agora, da mulher de Jacó. E só que hoje temos aquelas que são feitas de material de gesso, como era antes no tempo bíblico, também no nosso tempo são feitas de madeira e tantos outros materiais nós vemos, de cerâmica hoje nós vemos. Porém, a verdade é a mesma no que diz aqui o versículo 4. Obras da mão do homem. Então, se ela tem o seu fundamento, sua origem na mão do homem, logo isso para nós nos leva a esse status de insensatez. E a própria palavra é que nos diz, e que vamos estar lendo agora, como disse. Quando nós vamos ler Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 6, nos diz assim a palavra de Deus. Até o versículo 20. É necessário, a minha preocupação, a do canal A Voz que Clama no Deserto, é levar você à ortodoxia bíblica. É proporcionar você chegar ao conhecimento da verdade, porque a garantia que o Senhor Jesus nos dá é que conhecereis a verdade vos libertará. Fato este que, por conta desse salmo, o meu tio deu testemunha. Se ele aconteceu com ele, com certeza aconteceu com muitos. Que Deus usou o Salmo 115 para abrir os olhos, e meu tio também foi liberto através, unicamente deste momento, da leitura do Salmo 115. Então cada um tem um testemunho, e ele falou isso para mim. Então vamos ler aqui 44, porque o fundamento está na insensatez humana. Aí o que diz aqui o Senhor? Ao povo de Israel que caiu, ainda que servia o Deus vivo, mas nunca tinham visto ele em pessoa, ou qualquer imagem, pelo qual ele também proibiu de que fizesse qualquer ídolo. Aí o povo ele caiu nesse engano, foi vendido à perversidade do seu coração por falta de vigilância. E aqui diz o Senhor para o povo de Israel: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos,
Eu sou o primeiro. Eu sou o último e fora de mim não há Deus. Quem há como eu que proclame e exponha perante mim? Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras, que nos anuncia as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura não vou-lo declarei há muito tempo, e não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Não. Não há rocha, não conheço nenhuma. É Deus falando, não é o profeta. Todos os artifícios de imagens esculpidas são nada. Olha, Deus declarando para você, amado, que ainda está preso a esse engano. Todos os artifícios de imagens esculpidas são nada. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas próprias testemunhas nada veem nem entendem. Olha aí, insensatez. Para que eles sejam confundidos. Que forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum, olha aí, préstimo. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, mas vai ficar mesmo. E os artifícios são apenas, olha de novo, homens. Ajunte-se todo, aí Deus manda, declara chama esta assembleia. Ajunte-se todos e se apresente, assombre-se-ão e serão juntamente confundidos. Deixa eu ver se está para vocês. O ferreiro, agora ele traz alguns exemplos aqui, ó, 2 exemplos ele traz. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forja com martelos, e o forja com seu forte braço. Ademais, está falando agora do ferreiro. Ademais, ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. Agora ele vai para outro artifício. O carpinteiro estende a régua sobre um pau e com lápis bolsa um Deus. Dá-lhe forma com o cepilho, torna a esboçá-lo com compasso. Finalmente, dá-lhe uma forma à semelhança, olha só, de um homem. Sabemos que vai além disso. A imagem da mensagem é de um elefante, né? Porque há outros ídolos, feito imagem de animais, imagem dos seres celestes, em que Israel chegou a adorar, e hoje ainda existe isso. E muito mais, e também humanas, tanto homem como mulher, como eu citei Azera, né? Segundo a semelhança de um homem, segundo a beleza de um homem, para habitar numa casa. Aqui em James e outras traduções diz a colocar num templo. Um homem corta para si, está falando do particular agora. Um homem corta para si cedros, ou toma um cipestre, ou um carvalho. Assim escolhe dentre as aves do bosque, planta uma faia e a chuva faz crescer. Então ela serve ao homem para queimar, da madeira toma uma parte e com isso se aquenta. Acende um fogo e assa o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura, olha só, e se ajoelha diante dele. Própria pessoa que fez isso. Ele queima, só agora que ele diz, e queima metade no fogo, e com isso prepara a carne para comer, faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz: ah, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto daquela árvore que ele cortou, faz para si um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se, ele dirige a sua súplica, olha só, dizendo: livra-me porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, olha só, insensatez, nem entende, porque se lhe untar os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Agora observe o versículo 19. E nenhum deles reflete. É o que o canal A Voz do Clama no Deserto, nesse momento, a parte de tantas mensagens que aqui tem no canal, como em outras esferas de outros canais dentro do YouTube ou qualquer outra plataforma da web, da internet.
Aí ele diz aqui, olha só. E nenhum deles reflete. É que é fazer você refletir. E nenhum deles reflete. E não tem conhecimento nem entendimento para dizer, poxa, metade queimei no fogo e assei o pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi. Agora olha o que ele diz. E faria eu do resto uma abominação? É Deus falando. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Agora Deus revela a razão de tudo isso. E por conta disso acaba sendo uma fé inútil. Ele diz, apacenta-se de cinza. O seu coração enganado o desviou. De maneira que não pode livrar, olha só, a sua alma. Quando usa essa expressão, se referindo à alma, nós podemos entender que vai além da questão comum do nosso dia a dia, temporal. Mas também se refere à questão da perdição eterna, como citei o versículo de Provérbios. Porventura não há uma mentira na minha mão direita? Então logo, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, a segunda razão de uma fé inútil, ela é a insensatez humana, em não se cair em si, como o filho pródigo. Fazer um exame introspectivo, buscar alcançar uma compreensão louvável, uma compreensão verdadeira, entender a futilidade de uma atitude como esta, de estar diante de uma imagem, independente qual seja a crença, qual seja a imagem, se ajoelhar diante dela, sabendo que aquilo ali não veio do céu, não foi algo, não, foi algo feito por mãos humanas. Crenças oriunda de um coração corrompido. Uma fé e uma crença de um coração enganoso, disse o Senhor. De entender que tudo isso se torna uma abominação em frente à realidade da existência do verdadeiro Deus, daquele que lhe dá o fôlego de vida, daquele que tudo que ele tem, do que ele é, são oriundo de Deus. Até o momento da sua formação no ventre da sua mãe, foi um ato divino, diz o Senhor. Como enaltece o salmista no Salmo 139, versículo 14 a 16. E agora, nós vamos neste engano e vamos agir desta maneira. Então esta fé e esta insensatez torna a nossa fé e a nossa crença inútil. E por último, cujo fundamento está em uma esperança vazia. Porque no Salmo, depois nós voltamos aqui para Isaías, porque no Salmo que nós lemos, 115, versículo 8, ele diz assim, ó, semelhante a ele sejam os que fazem, e todos os que neles confiam. Ou seja, se ele está falando antes que tem ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala, mão, mas não apalpa, pé, mas não andam, nariz, mas não cheiram, então inútil acender uma vela, acender um incenso, ou seja o que for, colocar alimento, colocar, por aí vai. Isso é uma estupidez da nossa parte como humanos. É desprezarmos o verdadeiro Deus, como começa esse salmo salmista quando ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua, olha só, benignidade,
e da tua verdade. Depois dele falar sobre essa questão do ídolo, ele também chama a atenção de Israel e diz: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Porém, quando estamos dentro desse aspecto de uma crença relacionada a uma fé inútil, ou, no caso, uma fé inútil, nós encerraremos aqui em Isaías 45, versículo 6. Depois eu leio outro versículo para encerrar. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim, falando Deus dele, não há outro. Eu sou o Senhor, tá? Letra maiúscula aí. E não há outro. Aí no 20 fica aqui para nós, para esse encerramento, para mim, para você, que quem sabe estejamos nesse momento dentro deste engano. Não importa o ano, o tempo, não importa a nossa origem, que há muitos são por conta da tradição dos seus pais, não importa. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, ao orar por nós, ele disse ao Pai: santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele diz aqui, ó, versículo 22, melhor dizendo. Ele diz aqui, ó. Vamos ver aqui só o 20, olha só. Providência de Deus, se não quer que nós lemos isso. Olha só. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos junto. Os que escapaste das nações. Nada sabe os que conduzem, olha só, de novo. Em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus, olha só, que não pode salvar. Está aqui até fundamentando o terceiro ponto, cujo fundamento está em uma esperança vazia. No versículo 20, Deus diz isso para Israel. Rogam a um Deus que não podem salvar. E deixo para você e para mim, para todos nós, esse versículo. E Deus convida. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Já não é Israel. Já não é a nação de Israel. E não é também aqueles que estavam dispersos. Não. É todas os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Então Deus, ele é maravilhoso, amado. Deus é gracioso. Deus é tremendo. Porque diante dessa estupidez de Israel, Deus, ele amanheceu levantando profetas e enviando para trazer lucidez à nação de Israel e colocá-lo sobre um caminho cujo fim ele é certo, que é o fim da comunhão eterna com o Senhor. Da comunhão eterna com o Senhor. Independente do tempo e dos percalços e da quantidade de vezes que Israel desprezou a Deus, adorando imagem de escultura nas suas diversas esferas de crença, porque foi várias nações, cada uma tem um ídolo, tinha uma crença. Israel se contaminou com elas. Porém, olha só Deus, olhai para mim. Olhai para mim, diz Deus, e sereis salvo. Então que você, meu amado, que quem sabe esteja nessa condição, considere você para você mesmo. Pegue a sua Bíblia, pare o vídeo, volte ele, leia ali Isaías 44, não só 6 ao 20, mas ele todo, leia o 45, leia Deuteronômio capítulo 4, leia Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 20. E se torne e tome uma decisão de olhar para o Senhor, de se voltar para o Senhor Jesus, para Deus, confessando os seus pecados, arrependendo-se dele, porque a garantia que o Senhor nos dá aqui no final
é que eu e você seremos salvos. Se nós unicamente confiarmos naquele que criou o céu e a terra, e até hoje, quanto tempo necessitar, a sustém. É Ele que nos sustém. Tudo provém de Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para toda a eternidade, para todo sempre. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. E vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na sua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. E queremos, Senhor, te agradecer por mais essa meditação. Pai, ainda que haja conteúdos similares neste canal, é necessário, Senhor, sempre estarmos sendo confrontados por Ti, pela Tua palavra, em todos os aspectos da nossa vida, para que nós venhamos, ó Pai, despertar do sono, se assim estivermos nessa condição. E temos as nossas mentes renovadas, iluminadas por Ti, ó Pai. Faz isso, Senhor. Como diz o Senhor profeta, salva-nos e seremos salvos, Pai. Ilumina, Senhor, o nosso caminho e haveremos de ser iluminados. Guarda-nos, Senhor, deste tão grande mal, desse ato de superstição e insensatez, para que nós não, Senhor, venhamos estar cultivando e semeando uma esperança que de nada haveremos de colher, que em nada haveremos de colher. Será uma fé inútil e logo, Senhor, uma esperança vazia. Pai, dê misericórdia de nós, mas que nós possamos olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador, Pai, da nossa fé. Faz isso, meu Deus. Liberta a todos, Pai, que independente da sua crença, porém que tragam consigo no bojo desta fé, Senhor, a questão da imagem de escultura. A questão desta cegueira, Senhor, espiritual. Liberta, Senhor. Salva, ó Pai. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.